Olá pessoal, sou o Marco José de Abreu, atualmente deputado estadual pelo PSOL aqui em Santa Catarina. Já fui vereador também por 2 mandatos pelo PSOL em Florianópolis. Sou engenheiro agrônomo de formação e mestre em agroecossistemas. Também trabalhei por alguns anos, quase 10 ou um pouco mais de 10 anos no CEPAGRO como extensionista rural e urbano na promoção da agroecologia no campo e na cidade. Então, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu quero aqui saudar o terceiro Fórum Lixo Zero aí do Paraná e também agradecer o convite dos organizadores para eu poder falar um pouco sobre compostagem e falar um pouco das nossas ações de compostagem histórica, lá da atuação como extensionista, da atuação de movimento social, depois da atuação legislativa na Câmara Municipal de Florianópolis e agora aqui como deputado estadual. Então, eu me reconheço como um ativista da compostagem, entendo a compostagem e compreendo a compostagem na perspectiva da agroecologia, isso é bem importante destacar. Diferentemente de olhar para a compostagem como uma técnica de tratamento de lixo, né? Mas eu olho para a compostagem como uma forma de transformar resíduo orgânico em composto orgânico, porque o interesse maior é na terra, no composto, no humus, nessa matéria orgânica que é o resultado da compostagem, da decomposição da matéria orgânica e o retorno dessa terra para o solo, para a prática da agroecologia. E a minha inspiração da compostagem, ela é muito pautada na agricultura ecológica, que a base da agricultura ecológica é um solo saudável, para ter uma planta saudável, para garantir uma produção adequada. E na ausência de fezes de animais, né? Na ausência de esterco bovino, de suínos, de aves, que é a grande fonte de matéria orgânica para os agricultores e para as agricultoras lá na área rural, na área urbana nós temos o nosso resíduo orgânico, onde mais de 50% do resíduo gerado nas cidades é da fração orgânica. São os restos de comida, os restos de alimentos, os restos de preparação dos alimentos, junto com os resíduos de jardinagem, com podas, com roçadas de áreas verdes. Essa junção toda, esse montante todo, ele ultrapassa facilmente os 50% do resíduo total gerado numa cidade. Então, na minha visão agroecológica, nessa visão sistêmica que a agroecologia me mostra, na cidade, a minha fonte para produzir uma agricultura ecológica é transformar o resíduo orgânico em composto. E isso também traz uma perspectiva da ciclagem de nutrientes, do ciclo completo do alimento, e faz um debate inclusive sobre o modelo agroindustrial de produção, distribuição e consumo de alimentos. Quando a gente produz alimentos e extrai dos solos os micro e macronutrientes, cromo, molibdênio, níquel, fósforo, potássio, nitrogênio, a gente leva para o consumo, acaba consumindo parte desses nutrientes e transformando eles em esterco humano ou em fezes humana, e não aproveita isso para a agricultura, não retorna para os solos, e parte disso são os alimentos que não foram consumidos, mas que foram descartados, né? E também indo para os lixões e para os aterros, não voltando para o solo. Então a ideia da compostagem também, para além dessa visão agroecológica, é também fazer a ciclagem dos nutrientes. Mas mais do que isso, essa atividade que é a decomposição dessa matéria orgânica por micro e macro-organismos, fungos, bactérias, insetos, né? E assim por diante, ela é uma forma também de retornar ao solo vida, levar esses insetos, esses fungos, essas bactérias para o solo e levar ao solo saúde. Então, também é uma forma ecológica. E, atualmente, um terceiro ponto importante para a prática da compostagem é que um dos maiores instrumentos para fixação de carbono no solo e para manutenção de água no solo é a matéria orgânica. A serrapilheira da floresta, essa camada, ela é composto e humus puro. O que a gente faz na compostagem é imitar a floresta, é imitar essa decomposição da matéria orgânica, que é pegar esses resíduos e, numa forma adequada, diante das várias técnicas que nós temos, eu utilizo muito o método UFSC, que é de leira estática, um método inspirado por um método indiano de mais de 5.000 anos de prática desse tipo de compostagem, mas nós temos o método Laje, nós temos compostagem acelerada, nós temos compostagem de pirâmide, nós temos uma série de modelos de compostagem, nós temos a vermicompostagem, os minhocários, né? Tudo isso são técnicas e tecnologias de compostagem.
Então, essa forma de transformar essa matéria orgânica, quebrar isso e levar para o solo, também esse solo, ele é uma das principais estratégias para fixar carbono, porque a floresta ela fixa carbono no corpo da floresta. A árvore, as plantas, né, elas fixam carbono, porém o solo é onde essa matéria orgânica vai sendo degradada. E na degradação dessa matéria orgânica, aquele carbono que estava na folha, que estava no tronco, que estava na casca, ele vai se transformando em corpo de micro e macro-organismo, em corpo de centopeia, lacraia, de minhoca, de fungo, de bactéria. E essa é uma grande fixação de carbono. Bem como essa matéria orgânica no solo, ela é porosa, ela cria vida e tubos dentro do solo, ela solta o solo e cria mais espaço interno no solo para a água ela conseguir ser absorvida com melhor qualidade do que um solo sem matéria orgânica, que a água corre, escorre e já vai lavando e aumentando a velocidade dessa água, aumentando a erosão, aumentando as enxurradas. E, portanto, eu quero trazer esse terceiro elemento, que é uma das principais estratégias para a questão da remediação dos eventos climáticos extremos, mas mais do que isso, de recuperação dessa degradação que a sociedade vem construindo com a agricultura convencional, com solo exposto, com adubação química sintética, com utilização de sais para fertilizante dos solos. Tudo isso vem diminuindo a matéria orgânica do solo e aumentando a emissão de carbono na atmosfera e também diminuindo a capacidade da água ser absorvida lentamente. Então, quero trazer aqui a importância dessa atividade da compostagem e o retorno dessa matéria orgânica para o solo nessa perspectiva. Então, a gente, falando um pouco dessa parte mais técnica e da importância da compostagem, quero dizer que os movimentos de compostagem, eles podem ser de diversas formas, né? A gente pode ter a compostagem doméstica, como a gente tem aqui no nosso gabinete, no Mandato Agroecológico. A gente faz todo através da compostagem interna, doméstica. Pode ser a compostagem comunitária, como o projeto Revolução dos Baldinhos, que demonstra um método e uma forma de compostagem comunitária totalmente qualificada, compostagem institucional na escola, na creche, no hospital, no posto de saúde, no sistema penitenciário, nas universidades. É fundamental fazer a compostagem comercial, industrial ou empresarial, que recolhe de restaurantes, supermercados, lanchonetes, assim por diante, e a compostagem também pública, realizada pelo poder público, incluindo aí a coleta domiciliar. Então, esses modelos eles podem coexistir e conviver. Eu acredito muito, para que a gente avance e esse resíduo orgânico não vá mais para o aterro, ele precisa certamente garantir que esses métodos, essas formas, ou essas tipologias, elas coexistam. Além disso, no processo legislativo, a gente fez uma lei municipal em Florianópolis, que ela foi aprovada, ela está em vigência, porém ela não alcançou os objetivos que ela tinha previsto, das metas, mas ela prevê os tipos de compostagem convivem e coexistem, as tipologias coexistem, os métodos coexistem para alcançar o objetivo principal, que é não mandar mais resíduo orgânico para o aterro. E principalmente, pensar que uma gestão de resíduos orgânicos ela é baseada em 3 frações: o resíduo orgânico compostável, resíduos recicláveis secos e rejeitos, que é aquilo que vai para uma outra rota tecnológica de não reaproveitamento. Nós também publicamos e protocolamos a lei estadual de compostagem, que prevê a obrigatoriedade dos equipamentos públicos para realizar a compostagem dos seus resíduos orgânicos. Também orienta que os municípios, quando fazem os seus contratos com empresas para o serviço de coleta e destino final, tenham métodos de compostagem, e quando o serviço é público, garanta a execução da compostagem. Está tramitando, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, e eu tenho certeza que ela muito em breve vai ser aprovada essa lei, e é de altíssima qualidade e está à disposição para vocês se inspirarem. E quero dizer da importância da compostagem na perspectiva do serviço público de coleta e tratamento e destino dos resíduos sólidos, né? Hoje as cidades brasileiras gastam muito dinheiro com resíduos, com coleta, com transporte, com destino final. Em Santa Catarina a gente vive uma grande crise das administrações públicas municipais. São mais de 20 prefeitos presos por conta de corrupção em contratos com coleta, destino e destino final de resíduos sólidos das cidades, para ver o tamanho da dimensão que a gente está mexendo. Mas eu acredito muito que a compostagem pode ser uma alternativa para a gente sair da mão dessas grandes corporações, desses grupos que dominam o mercado
de serviços de limpeza urbana, mas mais do que isso, a compostagem pode ser um instrumento também de trabalhar o tratamento dos resíduos sólidos da limpeza urbana na perspectiva do serviço público, que é onde a gente vai trazer mais qualidade, mais confiança e mais compromisso. Então, por isso que aqui em Florianópolis eu defendo tanto a CONCAP, porque a CONCAP sempre historicamente teve como autarquia, como empresa pública, sempre teve o compromisso da atuação nesse tipo de coleta, desse tipo de tratamento, nesse tipo de rota tecnológica para a compostagem, porque ali sempre existiu o embrião da importância de ter um modelo de gerenciamento e gestão de resíduos baseado nessa ciclagem de nutrientes que a gente está falando. Então, queria aqui deixar essa contribuição para vocês, gostaria muito de estar aí presencialmente, mas as tarefas estão muito grandes aqui. Eu acredito muito na agroecologia, nas soluções baseadas na natureza, onde a compostagem é uma delas, onde o saneamento ecológico é outra, onde sistemas de drenagem, como jardins filtrantes e cidades esponjas, também são soluções. E tudo isso dialoga, porque não vai existir uma cidade ecológica se não existir a ciclagem de nutrientes, se não existir a fixação de carbono no solo, se não existir a compostagem. Tamo junto e conta aí com o nosso mandato.